Olá. O Brasil se despede de um dos maiores ídolos da Jovem Guarda. O corpo do cantor Gerry Adriane está sendo velado neste momento no cemitério Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. O enterro acontece às 5 da tarde no mesmo cemitério. Gerry Adriane morreu ontem. Ele lutava contra um câncer. O cantor tinha 70 anos. Jair Alves de Souza nasceu no bairro do Brás, na zona central de São Paulo. Ele adotou o nome artístico quando começou a cantar em 1964. Veja agora outros detalhes do Jornal da Assembleia de hoje. Contra reformas. A Assembleia cediu o lançamento de Frente Parlamentar contra reformas trabalhista e previdenciária. A Frente Parlamentar defende a modernização da malha ferroviária paulista. A Assembleia lembra os 26 anos da primeira visita de Nelson Mandela a São Paulo. E na série especial sobre sustentabilidade, você vai ver exemplos de pessoas que vivem da natureza sem prejudicar o ecossistema. A partir de agora no Jornal da Assembleia. A gente começa o Jornal da Assembleia desta segunda-feira conversando ao vivo com a repórter Priscila Silvério. Ela está no auditório Franco Montoro, né, Priscila? E acompanha, neste momento, o lançamento da Frente Parlamentar contra a reforma trabalhista e previdenciária. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Bom, aqui no lançamento da Frente Parlamentar, várias associações, sindicatos e também políticos estão discutindo para encontrar as características dessas reformas e então trabalhar com elas para ver o que realmente é e não o ideal. Bom, o coordenador dessa frente é o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi até agora, né? Desde a manhã a gente já tem várias discussões, várias pessoas aqui falando sobre a reforma. Olha, nós estamos aqui com várias entidades representativas, tanto dos servidores públicos como também da iniciativa privada. Os trabalhadores estão unificados na grande luta contra as reformas que retiram direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, sobretudo nesse momento a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. É um absurdo o que vem acontecendo hoje no Brasil. Os trabalhadores estão perdendo todos os seus direitos e o governo passa o rolo compressor no Congresso Nacional para aprovar essas medidas. Então, o nosso papel aqui hoje é unificar os trabalhadores e as trabalhadoras, as entidades e os deputados comprometidos com a luta social para barrar as reformas no Congresso Nacional. Reformas que retiram direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. O senhor também, a Frente Parlamentar teve apoio também de deputados federais, que já não estão aqui porque precisaram ir para Brasília. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do apoio federal. Exatamente, o deputado Ivan Valente do PSOL, o deputado Major Olímpio esteve presente, a vereadora Sâmia esteve presente aqui e outros que não tiveram oportunidade, mas que apoiam esse movimento e assinaram a nossa frente, né? Mas além dos parlamentares, mais importante ainda é a participação, sobretudo, da população e das entidades para pressionar os deputados federais a se colocarem contra a aprovação das reformas, porque o Temer está a serviço do poder econômico, dos banqueiros, dos rentistas, e ele quer canalizar dinheiro público para esses setores, retirando esse dinheiro dos fundos públicos. Então tem que fazer a resistência, por isso que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa montando um bloco de resistência contra as reformas. Qual o próximo passo então dessa frente parlamentar? Nós vamos aqui soltar um documento contra as reformas e vamos pressionar os 70 deputados que foram eleitos no estado de São Paulo para que eles se manifestem contra a reforma, porque o deputado que votar a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma trabalhista, será considerado traidor do povo brasileiro e nunca mais vai se reeleger. Nós vamos estampar as fotos e os nomes e os partidos desses deputados traidores. Eles são traidores. É importante que a população, o telespectador que está nos assistindo agora ao vivo pela TV Alesp, fiscalize o deputado federal. Se o deputado federal que você votou não barrar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, ele é um traidor, ele vai retirar os seus direitos, você não vai ter mais direito a fundo de garantia, aviso prévio, a nenhum tipo de estabilidade no emprego, você vai ter redução salarial e nunca mais vai se aposentar na sua vida, telespectador. Então, pressione agora, porque nessa semana o Temer pretende aprovar várias dessas reformas nas comissões
que foram estabelecidas para esse fim. Muito obrigada, deputado Sérgio. Priscila, obrigado. Eu vou agora chamar o repórter Jorge Machado, que se encontra neste momento no plenário Juscelino Kubitschek aqui da Assembleia e tem neste momento as informações sobre o encontro, né, de gestores da juventude da região metropolitana de São Paulo, né, Jorge, que acontece aqui no Parlamento Paulista hoje. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Exatamente isso, às 15 horas, no auditório Teotônio Vilela, a pedido do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB. Acontece o primeiro encontro de coordenadores, gestores e interlocutores da juventude na região metropolitana de São Paulo. São os 39 municípios aqui da região metropolitana. O objetivo é conhecer e apresentar os novos representantes dos municípios, as ações desenvolvidas pela coordenação e pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, para facilitar o entendimento de políticas públicas, o funcionamento dos conselhos de juventude nas cidades, fomentar a participação dos jovens, principalmente em eventos esportivos. O encontro acontece a partir das 15 horas e o local, o auditório Teotônio Vilela, que fica no primeiro andar aqui do Palácio 9 de Julho. Lembrando que ainda acontecem na casa o 21º curso de capacitação da UNACAM, que acontece no plenário José Bonifácio, com palestras o dia inteiro, uma parceria do Instituto do Legislativo Paulista, e também a partir das 14 horas tem reunião do mandato do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que está nesse momento lá no auditório Franco Montoro. Ele vai se reunir com os servidores do Judiciário e o espaço reservado é o plenário Tiradentes, a partir das 14 horas. Fora da casa, às 19 horas, no auditório da Prefeitura de Itapecerica da Serra, acontece a audiência pública sobre os 11 anos da lei específica da Guarapiranga, com a participação da Secretaria de Recursos Hídricos e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O evento tem as assinaturas de 3 deputados. Enio Tato e Geraldo Cruz, ambos do PT, e Jorge Caruso, do PMDB. Sérgio. Obrigado, Jorge. E vamos agora conversar ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que tem mais informações sobre outros trabalhos, né, dos parlamentares, Silvia, hoje aqui na Assembleia. Boa tarde. Olá, Sérgio. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Hoje a casa está bastante movimentada. Nós viemos até aqui o primeiro andar da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde aqui do lado dessas palmas a gente consegue ouvir no plenário José Bonifácio, acontece o encontro da UNACAM, um debate longo que vai durar o dia inteiro, como o Jorge disse, sobre o câncer de mama. Mas a gente está aqui para falar também sobre um evento previsto para começar a partir das 7h30 da noite, com duração até às 10 horas da noite. É uma homenagem aos mártires armênios, vítimas do genocídio dos turcos, né? Que foram mais de 1,5 milhão de mortos no início do século passado. Este ano, este genocídio completa 102 anos de idade. Hoje, em São Paulo, nós temos uma população por volta de 60 mil armênios, que chegaram entre os anos de 1918 e 1926. Este evento, como eu disse, está marcado para começar a partir das 7h30 da noite no auditório Franco Montoro e vai até às 10 da noite. É uma iniciativa do deputado Celso Gílio, do PSDB. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações da agenda da casa hoje, Sérgio. A gente te espera, Silvia. E a Receita Federal deve divulgar hoje o número exato de contribuintes que já acertaram as contas com o Leão. Os 28.300.000 contribuintes têm até sexta-feira para entregar a declaração. Bom, quem perder o prazo vai pagar uma multa mínima aí de R$ 165,74. A multa máxima é de 20% do valor devido. E falando em imposto, a Associação Comercial de São Paulo informou que os brasileiros já pagaram mais de 700 bilhões de reais em impostos somente este ano. Temperatura em todo o estado para a tarde desta segunda-feira. Na região metropolitana de São Paulo, o aumento de nebulosidade esconde o sol e derruba a temperatura. Mas não deve chover, os termômetros não passam dos 24 graus. Na região de Presidente Prudente, o tempo fica aberto com sol durante toda a tarde. Não chove, a máxima chega aos 28 graus. Em Araçatuba e região, o sol predomina. Agora à tarde, a máxima chega aos 29 graus. Região de São José do Rio Preto, o sol aparece entre muitas nuvens, mas também não há previsão de chuva. A máxima chega aos 27 graus. Região de Ribeirão Preto, tarde com muito sol. No começo da noite, o tempo fecha e a temperatura cai. A máxima chega aos 30 graus. A cerimônia lembra os 26 anos da visita do ex-líder sul-africano Nelson Mandela a São Paulo. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. Até já.
Começa hoje a 61ª edição do Congresso Estadual de Municípios em Campos do Jordão. Nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Jorge Machado, que tem todos os detalhes. Olá, Jorge. Pois é, está prevista para começar hoje às 19 horas a abertura, no Convention Center em Campos do Jordão, a 61ª edição do Congresso Estadual de Municípios, onde tradicionalmente se reúne toda a classe política do Estado. São 5 dias, de 24 a 28 de abril, de discussões, debates de assuntos da atualidade e principalmente trocas de experiências. O tema deste ano é gestão eficiente, especialmente voltado para os gestores municipais, os prefeitos, os vereadores que assumiram em 1º de janeiro deste ano. Segundo a Associação Paulista de Municípios, que é a promotora do evento, o Congresso conta com uma extensa programação de palestras com secretários de Estado, desembargadores do Tribunal de Justiça, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, especialistas em regulação, parcerias público-privadas, direito tributário, isso até o dia 28, sexta-feira. Inclusive, uma mostra paralela dos patrocinadores com produtos e serviços voltados à gestão municipal. Os deputados estaduais também participam ativamente de todas as atividades. Mais informações na página da entidade, o www.apaulista.org.br. Sérgio. Obrigado, Jorge. E a repórter Silvia Garcia tem agora informações sobre a Semana de Proteção contra o Amianto. É isso, Silvia? Isso mesmo, Sérgio. A Semana de Proteção contra o Amianto é uma lei prevista, a Lei de 12.684 de 2007, do deputado Marcos Martins. Todos os anos, nesta época do ano, a partir do dia 24 de abril, são debatidos, discutidos, informados sobre a situação do amianto em todo o estado e em todo o país também. Hoje, esse evento acontece fora da casa. Na verdade, vai acontecer lá na cidade de Osasco, nossa vizinha aqui do lado. Deve acontecer um ato ecumênico em homenagem às vítimas na Praça Aquilino Alves dos Santos, na cidade de Osasco. Só para lembrar, o amianto tem mais de 3.000 tipos de aplicação na indústria. Um dos mais conhecidos, que todos nós sabemos, são nas telhas residenciais, aquelas telhas de amianto que a gente usa em casa e que esquentam bastante também, né? Hoje são 107.000 pessoas que morrem por ano no mundo com doenças relacionadas ao amianto, a este tipo de mineral. Ele está proibido em mais de 60 países. Bom, só lembrando, essa semana de proteção contra o amianto começa hoje, dia 24, vai até agora o dia 28, sexta-feira, e sempre com a iniciativa do deputado Marcos Martins, do PT. Certo? Aliás, que é o autor dessa lei, né, Silvia? Cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo marcou os 26 anos da primeira visita de Nelson Mandela ao Brasil. No evento foram homenageadas lideranças religiosas que lutam por uma cultura de paz entre os povos. A solenidade foi organizada pela mãe de santo carioca Iá Edeusuíta de Oxaguian, idealizadora do Águas de São Paulo. Esse evento é para resgatar e preservar a cultura africana no Brasil. Então, tem uma instituição, que é o Instituto Nacional e órgão supremo sacerdotal da tradição e cultura afro-brasileira, que estava nesse movimento há mais de 25 anos. Então, ele tem assim, Inaeos Tecabe, tá? Então, a ironia do destino coube a mim estar fazendo esse trabalho. O movimento de apoio a religiões de matrizes africanas é coordenado por Baba Ofanirê. O movimento Águas de São Paulo nasce em 2007 para fazer uma formação de cultura de paz entre os povos, para sermos respeitados, porque a gente não pleiteia ser tolerado, a gente quer ser respeitado. Então, o movimento Águas de São Paulo ele é criado nesse primeiro instante para fazer essa cultura de paz entre os povos. Já estamos comemorando 11 anos de movimento e agora 1 ano dessa lei estadual, que começou com uma lei municipal e já está tramitando a lei federal em Brasília. Então, é um movimento que a gente vem para comungar os povos de matriz africana e todos os simpatizantes para poderem sair para a rua pleiteando os nossos direitos e pedindo respeito entre as religiões. Entre os homenageados com o prêmio Nelson Mandela estiveram Pai Elson de Oxalá, da Escola de Corimba. Eu recebo essa homenagem com muito carinho, para mim é uma grande honra. Eu jamais vivi pensando em receber um dia essa homenagem a Nelson Mandela. Para mim está sendo maravilhoso. A Iaquequerê Maria Isabel de Xangô representou o pai Flávio de Ançã, da casa de Oiá e Ogum, em Mogi das Cruzes. E ele, inclusive, foi um dos que, junto com a mãe jesuíta,
né? Eu acompanhei, inclusive, nesse dia, na reunião para ter a fundação das Águas de São Paulo. O evento marcou o aniversário da Lei Estadual 16.124 de 2016, que institui o Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações da Umbanda e do Candomblé. Legislação de iniciativa da deputada Clélia Gomes, do PHS. Mandela foi o homem que lutou por todos nós, pelo racismo, pelo negro, pela intolerância da forma e do tempo dele, né? O tempo que ele viveu, ele se dedicou totalmente ao povo negro e principalmente se dedicou a essa paz que o povo de matriz africana busca sempre. Vamos ver agora como fica o tempo hoje à tarde em mais regiões do estado. Em toda a região de Marília, à tarde de sol e calor. Não há previsão de chuva, a máxima chega aos 27 graus. Na região de Bauru, muito sol e tempo aberto. À noite o tempo fecha, mas também não chove. Os termômetros chegam aos 26 graus. O sol aparece durante toda a tarde na região de São Carlos. A máxima chega aos 27 graus. Em Campinas e região, a previsão é de tarde com sol e calor. Noite com tempo aberto, não chove, a máxima também bate aí os 27 graus. O Parlamento Paulista debate a reformulação do transporte metroferroviário no estado. Nós voltamos em um minutinho. Até já. O Jornal da Assembleia está de volta para falar da reunião da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário que aconteceu aqui no Parlamento Paulista. O repórter Jorge Machado acompanhou de perto. A malha ferroviária do estado de São Paulo chegou a ter 8.000 quilômetros operacionais. Isso nos anos 70, pré-FEPASA. Pouco tempo depois foi encurtada em 2.000 quilômetros, com a desativação de alguns ramais, como o de Araras e Descalvado. Mas hoje, no mapa, as linhas vermelhas mostram trechos completamente abandonados. Se nós imaginarmos que o estado de São Paulo é o estado da economia mais forte do país, que praticamente passam pelo estado de São Paulo por ano mais de 1,5 bilhão de toneladas e que a ferrovia não faz nem 50 milhões, a participação nossa é abaixo de 5%. Ou seja, o estado de São Paulo é um estado que não tem ferrovia. O relato na reunião da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário trouxe encaminhamentos à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a devolução de ramais inativos pelas concessionárias que hoje repactuam em Brasília a antecipação e relicitação de contratos em troca de investimentos. O deputado Rafael Silva, do PDT, acredita na retomada. Se o povo entender que a realidade do transporte depende do metrô, depende daquele trem que pode ser recuperado, aí nós vamos mudar isso tudo. Mas, repito, precisamos conscientizar as pessoas dessas necessidades. O coordenador da frente, deputado João Caramês, do PSDB, está otimista e quer a sociedade participando das discussões. Nós vamos brigar com unhas e dentes, vamos usar de toda a nossa força aqui da frente, dos componentes da frente, para que São Paulo seja ouvido nesse momento importante que nós estamos vivendo aí. É a possibilidade que nós estamos tendo de diversificar o nosso modal de transporte. Ler do engano aquelas pessoas que imaginam que a partir do momento que você implanta uma ferrovia, o transporte rodoviário acaba. Não, muito pelo contrário. Ele vai produzir mais, porque ele vai ter trechos menores para poder vencer, né, o seu percurso. Seria conciliar os diversos modais que nós temos aí. A próxima reunião da Frente Parlamentar acontece dia 28 de abril, às 14 horas, na cidade de Presidente Prudente. E nesta semana nós vamos mostrar uma série de reportagens especiais sobre sustentabilidade. Bom, para isso fomos até Ubatuba, litoral norte de São Paulo, onde o assunto é levado a sério. Pesca artesanal, agricultura familiar e artesanato formam a base da economia da cidade. Vamos conhecer pessoas que tiram da terra e do mar o sustento da família. História de pescador.
Dado o dia, nós estamos aqui 4 milhas aqui por fora da Anchieta, por volta de 5 da manhã, eu com meu irmão, tinha mais uns amigos nossos aqui também em outras embarcações próximas, e quando a baleia está na região, a gente escuta ela respira, e o meu irmão já falou, ó, tem baleia aí no pedaço. Ela pegou no meio da rede assim, boiada, e a rede fechou, deu a volta nela. Wagner jura que tudo é verdade. O meu irmão tá lá, o seu Guilherme. Eu fui com a proa da lancha em cima da cabeça dela. O rabo dela ficava para trás do barco, balançava assim da minha lancha. Seu barco tinha quanto? 6 metros, a baleia uns 9. Se ela desse uma rabanada, ela matava nós. O que não é exagero é dizer que a cultura da pesca artesanal está se perdendo. A gente é uma espécie de extinção porque, se você for olhar aqui 50 anos atrás, se escutar minha mãe, o pessoal mais antigo, a comunidade era mais fechada entre eles, não tinha esse crescimento, a iniciativa privada. Wagner vive em Ubatuba, a 237 quilômetros de São Paulo. A cidade, com 78 mil habitantes, chega a receber na alta temporada mais de 1 milhão de turistas. Além das praias, 20 ilhas compõem este cenário encantador. 85% do território é de Mata Atlântica preservada. O paraíso ecológico do litoral norte paulista está entre os 4 destinos mais procurados pelos turistas do Brasil. A chamada economia sustentável, que aqui é focada na agricultura familiar, artesanato e pesca natural, não suporta a demanda destas épocas, mas dá respostas para a preservação ambiental e para a necessidade de gerar renda e manter o trabalhador onde ele é mais produtivo. A nossa história é o seguinte, desde os nossos antepassados, somos todos daqui. A minha avó era descendente de índio do mato aqui, entendeu? Inclusive a gente tem uma certidão de terrenos aqui com mais de 120 anos hoje. Toda a família é envolvida na pesca, uns, né, não é toda em si, mas, entendeu? Muitos, meus primos, meu irmão, nós somos em 4 irmãos, 2 vivem parcialmente da pesca hoje. A preparação da pesca começa no dia anterior. Tem toda a preparação, por exemplo, tá dando curuvina, que é um peixe que dá no fundo, então a gente tem a preparação na rede para curuvina, boia, cabo, âncora, tudo que precisa para isso. Aí acabamos de sair da safra da lula agora, que a gente pesca de linha, então é só linha, entendeu? Então vamos agora vai entrar na safra da tainha, então já é um outro tipo de rede, tem que trocar de rede, tem toda uma preparação. Wagner, como é que está hoje para viver da pesca aqui como pescador artesanal, em relação ao passado? Bem difícil porque o passado o pessoal não tinha o comércio que tem hoje, mas tinha a liberdade, que era tudo. E a nossa geração hoje perdeu a liberdade, o direito ao trabalho. Vieram muita gente de fora que se infiltrou no meio da comunidade e impôs para a comunidade. Ó, vocês têm que ser assim, tem que ser assim. Por exemplo, tanto a regra de pescar, ambiental... Os parques, os nossos primitivos pescavam aqui na Anchieta, que era o tempo do presídio. Então se pescava muito tainha, hoje não pode mais. Mas você acredita que as regras para o pescador artesanal tinham que ser diferenciadas do pescador empresarial? Industrial, sem dúvida, isso não temos dúvida disso. Por quê? Começa já pela nossa saída, pela nossa precariedade, a baixa mobilidade. O nosso material, que nós trabalhamos com 100 metros de rede, 50, eles trabalham com quilômetros. O que você acha que tinha que mudar? Exatamente, fazer essa diferenciação do artesanal para o industrial. Isso já vai ajudar bastante a discutir isso das bases, vir, entendeu? Com a comunidade ali, cada comunidade, até o fórum da APA mesmo, que atende cada região, e rediscutir isso aí novamente. A rede de fundo é permitido. A rede de superfície hoje, que praticamente 80% da comunidade hoje trabalha nessa linha da rede de superfície, está proibido. Como pescador artesanal, Wagner consegue um salário mensal em torno de 4, 5 mil reais. Que não é também uma renda muito expressiva, porque não tem fundo de garantia, tem que recolher o INSS, tem que ter tudo. O combustível que a gente gasta é caro, tem toda a manutenção da rede, tem todo um também, né? Entendi. Aquilo não é... Mas a gente está comendo aquele peixinho fresco, então você não precisa estar comprando mistura e tal, troca com mandioca, troca com isso, vende. Então você tem o dinheiro, tem o capital, tem a matéria-prima e você tem tudo. E amanhã, na segunda reportagem sobre sustentabilidade, você vai conhecer um programa em Ubatuba que reforça a merenda escolar
com a produção local de peixe. Confira agora a previsão para hoje nas demais cidades do interior do estado. Na região de Sorocaba, tarde de sol encoberto e períodos nublados. À noite, o tempo também fica fechado, mas não chove. Os termômetros não passam dos 26 graus. Em Registro, Vale do Ribeira, tarde com sol e tempo aberto. À noite não chove, a máxima não passa dos 25 graus. Tarde de tempo parcialmente nublado em toda a Baixada Santista. À noite esfria bastante, mas não chove também. Em Santos, a máxima chega aos 23 graus. No Vale do Paraíba e Litoral Norte, tarde de céu encoberto com pouco sol. À noite, os termômetros caem. Em São José dos Campos, a máxima também não passa dos 23 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. Confira agora os programas inéditos que a TV Assembleia SP mostra para você hoje. Às 8 da noite, no Por Dentro da Política, o repórter Jorge Machado recebe o deputado Carlão Pignatari do PSDB. Entre os assuntos estão a reforma política e o lançamento da Frente Parlamentar em defesa das vistorias veiculares. Às 8h30, tem programa inédito, Projetos de Lei. Logo em seguida, às 9 da noite, no programa Agora é Lei, o repórter Mauro Friesman conversa com o deputado Hélio Nishimoto sobre a lei que exige a comprovação da maioridade para a compra de cigarros. E às 10 da noite, o Arena Livre debate o problema das enchentes com o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos. Os convidados do repórter Jorge Machado são os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, Pedro Cacá, do PTN e Geraldo Cruz, do PT. E nós voltamos amanhã, terça-feira, a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá.